Ela é baseada, portanto, essa discussão é baseada, portanto, no livro Discurso das Mídias. É um livro do autor chamado Patrick Charradot. O Patrick Charradot é um dos pesquisadores vivos, né, mais relevantes do discurso hoje no mundo. Ele é francês e ele tem algumas discussões que eu acho muito, muito interessantes. A gente vai começar hoje, né? A gente vai começar hoje a discussão. Depois a gente sai um pouquinho do discurso das mídias, preste atenção nisso. A gente vai começar com o livro Discurso das Mídias, depois a gente sai um pouquinho do discurso das mídias, para a gente voltar depois, tá? Então, a Stephanie está chegando também, bem-vinda. A gente, então, começa, o Maurílio também está chegando, a gente começa com a discussão do discurso das mídias, depois a gente vai para o discurso mesmo, e depois a gente volta para o discurso das mídias. Esse é um livro que a gente vai estudá-lo todo. E por que eu gosto dessa obra? Quero já explicar para vocês por que eu gosto desse texto, O Discurso das Mídias, do professor Patrick Charradot. Porque o Charradot, ele vai apresentar para a gente o que eu chamo de especificidades do discurso midiático. O que seria isso, professor? O que significaria, né, as especificidades do discurso midiático? Ele vai apresentar para a gente aquilo que é inerente, aquilo que é característico do discurso midiático, aquilo que faz parte do discurso midiático. Então, um exemplo, para a gente ir lá na frente da discussão, mas para vocês já entenderem. Quando a gente fala de rádio, e eu vou citar o rádio porque é um campo que eu gosto bastante, faz parte do meu dia a dia, né? Quando a gente fala do rádio, o rádio ele tem que tipo de audiência? Como as pessoas ouvem rádio? Oi, Érica, bem-vinda. Tá bom? Como que as pessoas escutam rádio? As pessoas sentam na frente do rádio, ficam olhando para o radinho, quietinhas assim, atentas, fonezinho no ouvido e todo mundo prestando atenção no que está acontecendo, do que está sendo falado? Não. Mesmo uma rádio de notícias, como é a CBN, ninguém fica paradinho escutando. As pessoas escutam rádio enquanto estão fazendo coisas. Hoje, uma das audiências mais significativas do rádio ocorre no carro. A pessoa está dirigindo e está ouvindo rádio. Principalmente quando é rádio de notícia, né? As pessoas ouvem enquanto estão dirigindo. Então, ele recebe uma fechada e está ouvindo rádio, está ouvindo notícia. Ele fecha alguém e está ouvindo notícia. Ele, às vezes, está até tentando falar com alguém ao celular, que não deveria, porque é irregular, é uma infração de trânsito. Mas ele está ouvindo rádio e está fazendo essas coisas todas. Então, vejam, isso faz parte, digamos, da especificidade do rádio. Então, o que acontece? Quem faz rádio, quem trabalha com rádio, tem que ter essa compreensão de que ele fala para um público que não está tão atento. Ele não tem, digamos, uma atenção tão grande. O público de rádio é um público que a atenção dele ao que está acontecendo no rádio é uma atenção um tanto, digamos assim, quase que secundária. E isso afeta a maneira como você se expressa no rádio. Porque no rádio você vai simplificar as coisas. Então, por exemplo, se eu for dar um número no rádio, né, vamos imaginar o seguinte, o valor de algo, vamos falar de mortes, né? Morreram 2.843 pessoas, digamos, de Covid na última semana. Na verdade, morreram muito mais, mas enfim, é só um exemplo, né? 2.843 pessoas morreram de Covid. No rádio, você não vai falar 2.843 pessoas.
Você vai falar assim, ó, morreram mais de 2.800 pessoas. Ou você pode até falar quase 3.000 pessoas. Por quê? Porque como a audiência a atenção da pessoa é secundária, no rádio você tem que simplificar as ideias. O juro aumentou 1,27%. Às vezes não vale a pena dar essa informação com esse tipo de detalhamento, porque a pessoa não vai ter essa atenção. Então, quando nós olhamos criticamente o conteúdo que se produz no rádio, eu tenho que entender que essa, digamos, essa ausência de detalhamento, de profundidade, é inerente ao rádio, pelas características que o rádio tem, respeitando o próprio público. Então, o que o Charrador faz nesse livro, Discurso das Mídias, é mostrar essas características que são inerentes aos veículos de comunicação e que afetam o discurso midiático. Então, que fazem parte, digamos, das características do discurso midiático. Então, ele não vai discutir, assim, digamos, os vícios. Ele vai mostrar, por exemplo, vícios da mídia dentro de uma lógica que é da própria mídia. Um segundo exemplo que a gente vai discutir lá na frente, mas que eu já antecipo para vocês. Algumas críticas que nós fazemos à mídia, elas estão relacionadas à forma que a mídia é financiada. A mídia, ela é, e eu falei com vocês sobre isso na aula passada, a mídia, ela é financiada como é financiada a padaria, com a venda de produto. O nosso produto é o conteúdo midiático, que, no caso específico do jornalismo, é a notícia. Então, se ela é financiada, se ganha dinheiro, se mantém a televisão, o rádio, o jornal, o site, o blog, se ele é mantido pelos anúncios, pelas pessoas que consomem o conteúdo ali, ou seja, as pessoas estão pagando, digamos assim, publicidade, né, anúncios publicitários para aquele veículo, ele precisa ter audiência, e para ter audiência ele precisa chamar atenção. Então, parte, digamos, dos vícios da imprensa estão diretamente ligados à maneira como é financiada. Ele é um modelo de negócio. Por ser um modelo de negócio, ele precisa chamar a atenção. Então, se não chama atenção, não tem atração. Não chama a atenção das pessoas. As pessoas não vão assistir algo que não pegue, não capture elas. Então, faz parte, digamos, da natureza da mídia tentar dar uma, né? Uma expressão antiga, né? Tentar dourar a pílula, né? Ou seja, deixar ela um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais brilhante. Então, isso faz parte da natureza midiática. Então, Patrick Charrador, esse nosso autor que a gente vai estudar com bastante detalhamento, ele vai trazer para a gente as características que são inerentes à mídia e que afetam, digamos, o conteúdo produzido. Então, são as marcas do discurso midiático. Então, a gente vai discutir isso nesses nossos encontros. É por isso que eu gosto tanto dessa obra. Estou justificando para vocês por que a gente vai gastar tempo nelas. Porque, a gente vai discutir sensacionalismo? Vamos. Vamos discutir saturação? Vamos. Vamos discutir a necessidade de filtrar determinadas coisas? Vamos. Vamos discutir os vícios da relação entre mídia e política? Vamos. Tudo isso no segundo semestre. Mas, nesse momento, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: mesmo que a gente limpe a mídia de todos os vícios, algumas coisas são inerentes à própria mídia. Não é porque eu quero, é porque se você não fizer desse jeito, a mídia não fizer dessa forma, ela não exerce nenhum tipo de atração do público. Então,
Discurso das Mídias fica como sugestão de leitura, é uma obra que a gente vai discutir bastante. Mas a gente começa hoje, dá uma escapada depois do Charrador, para trazer um pouquinho de Foucault para a nossa discussão a respeito de discurso, e aí a gente volta depois para o nosso querido Patrick Charrador. Então, eu quero trazer essa aula introdutória aos discursos das mídias para vocês que estão aí hoje nos tolerando mais uma vez, tolerando o professor Ronaldo. Então, vejam, discurso das mídias, leitura crítica da mídia, professor Ronaldo, vamos lá. Quando a gente fala de mídia, de modo geral, as mídias são objeto de atenção de diferentes campos do conhecimento. O mundo político, por exemplo, dá bastante atenção para a gente. O mundo político quer entender as mídias. O mundo político precisa entender as mídias. E por quê? Porque o mundo político precisa das mídias para a sua própria visibilidade. Então, ainda que hoje a gente tenha todas as possibilidades em função da internet, das redes sociais, ainda assim, preste atenção aqui no prof, aqui comigo, ainda assim, a política está de olho naquilo que o repórter fala, naquilo que o repórter escreve. O político ainda assim está de olho na possibilidade de, quem sabe, fazer uma visita a Ana Maria Braga. Ainda assim, o político está preocupado com o que se vai postar lá no Facebook a respeito dele. Porque se uma pessoa bastante influente lá no YouTube, um Felipe Neto da parada, vai lá e faz um vídeo criticando alguém, criticando um político, isso tem repercussão, e repercussão muito grande dentro dentro, digamos assim, da natureza daquilo que é mais sagrado para o político, que é o poder político. Então, quando alguém fala mal de um político, quando alguém escreve algo, quando alguém grava um vídeo contra um político, isso afeta a vida dele. Porque pode tirar, pode roubar a credibilidade dele. E aí é evidente que ele quer que as pessoas falem bem dele. Vocês podem observar como que políticos ficam nervosos, ficam irritados quando saem críticas a respeito deles. Então, o mundo político precisa das mídias para sua própria visibilidade social. E é claro que se quer uma visibilidade positiva. Mas agora quero fazer aqui um parêntese para vocês, um parêntese importante. Esse parêntese é muito importante. Ainda que o interesse seja principalmente por notícias positivas, para o político é importante que se fale deles. Como assim, professor? Significa o seguinte: quanto mais se fala do político, seja positivo ou negativamente, mais ele está sendo lembrado junto às pessoas, junto ao público, junto ao eleitorado. E mesmo as coisas negativas que se falam a respeito dele podem criar simpatia numa parcela do público que apoia aquilo que supostamente é ruim, que supostamente não é bom, mas que parte da sociedade gosta, parte da sociedade acha que é bom. Então vamos imaginar o seguinte: você tem ali um político que é tido como preconceituoso. E aí você bate, fala tudo que diz respeito, mostra um monte de afirmações dele, de declarações dele, que demonstram que ele é preconceituoso. Estão acompanhando? Você mostra que ele é preconceituoso, você mostra que ele é problemático, você mostra que ele exclui as pessoas, você mostra isso. Você critica isso. Mas acontece o seguinte: uma parcela da sociedade é preconceituosa como esse político. Uma parcela da sociedade pensa como esse político. Uma parcela da sociedade concorda com aquele tipo de pensamento. Então, quanto mais você critica, mais você está dando visibilidade ao pensamento daquele político. E você vai ter, digamos, essa parcela da população que concorda com esse tipo de pensamento, essa parcela da população vai estar se sentindo representadas por esse discurso. Estão entendendo?
Então, o mundo político precisa da mídia para sua própria visibilidade social. O Trump se construiu dessa maneira em 2016. Ele colocou de graça toda a mídia americana falando dele. Ele pautava a mídia americana. E a mídia apoiava ele? Não. Quase todo mundo o criticava. Mas as coisas que ele falava encontraram, digamos, eco junto junto a uma parcela da sociedade que pensava como ele. Então, vejam, o mundo político precisa das mídias para a sua própria visibilidade social. Mas no mundo político? Não. O mundo financeiro também. Como assim, professor? Opa! Primeiro, tudo que diz respeito às mídias possibilitam lucros. A mídia ela é fonte de lucro. A mídia é uma possibilidade muito interessante para você promover o seu negócio. Então, compreender o funcionamento da mídia, de como ela pode se tornar lucrativa se eu me alio, digamos, ao funcionamento da mídia, pode ser importante para o crescimento do meu negócio. A gente estava discutindo ainda ontem, em assessoria de imprensa, que um trabalho de comunicação se preocupa com o quê? Se preocupa com a visibilidade dos negócios. Então, você precisa da mídia para quê? O assessor de imprensa, o assessor de comunicação precisa da mídia para quê? Para dar visibilidade ao negócio, para dar visibilidade ao seu assessorado. Então, o mundo financeiro está de olho. Por quê? Porque aquilo que se discute, aquilo que se fala e aquilo que eu patrocino, aquilo que eu anuncio, pode ser positivo para os meus negócios. Pode dar, digamos, uma visibilidade maior aos meus negócios e isso resultar em mais lucros. Então, esse é um primeiro ponto. O mundo financeiro observa como fonte de lucro, como possibilidades que a mídia, de alguma forma, pode trazer, né? Possibilidades que a mídia pode trazer para os negócios. Mas tem um segundo aspecto aqui, que interessa ao mundo financeiro. Principalmente quando nós estamos falando de mercado, aquilo que se noticia a respeito de um determinado setor, aquilo que se noticia a respeito de um determinado setor, pode afetar, digamos, os negócios. Vamos dar aqui um exemplo prático para vocês, de uma realidade qualquer. Vamos imaginar o seguinte: dentro do Jornal Nacional, hoje, alguém fez uma reportagem, né? Alguém foi lá, um dos repórteres, fizeram uma reportagem falando sobre o mercado financeiro, falando sobre os bancos, especificamente sobre os bancos, e fez um apontamento sobre o mau atendimento ofertado pelo Banco X. Pense aí no Banco X que você quiser. Mas esse Banco X que está aí na sua cabeça, que você pensou nele agora, foi destacado na reportagem como um dos bancos que tem o pior atendimento ao cliente. A reportagem dava conta de uma pesquisa feita entre as instituições bancárias do país e a pior do ranking é o Banco X, que você está pensando agora, que atende muito mal, que cobra os maiores juros, que não dá atenção para os clientes, que as pessoas esperam demais na fila, que tem o pior aplicativo, quem sabe, de celular para atendimento bancário. Bom, esse tipo de reportagem saiu no Jornal Nacional, e ele vai trazer um impacto negativo, com redução, talvez, de clientes, gente que procure outros bancos. Mas tem um outro efeito aqui. Todos os bancos são sociedade anônima, ou seja, parte, digamos, dos seus investidores e gente que tem como que também é proprietário, parte dos proprietários do banco são anônimos, são pessoas que compram um pedacinho pequenininho, 0,00001 do banco, que compram por meio da Bolsa de Valores. E se eu escuto que o Banco X, que eu fui lá e comprei um pedaço dele, pequenininho, comprei um pedaço dele, que esse banco ele é ruim, ele atende mal as pessoas, ele tem problemas, o que acontece? Eu não quero ser mais dono desse banco.
Então, eu vou na Bolsa de Valores amanhã e vou vender as ações desse banco, do Banco X, e vou comprar ações do Banco Y. Por quê? Porque o Banco Y, nessa pesquisa de atendimento bancário, de etc., né, de melhores serviços, esse Banco Y é o melhor do ranking. E quem sabe é melhor do ranking há 10 anos. Então, eu pego, digamos, o meu dinheiro, que eu investi no Banco X, e vou tirar na Bolsa de Valores, eu vou tirar esse dinheiro, esse investimento da Bolsa de Valores, e vou colocar esse dinheiro onde? No Banco Y. Então, para o mundo financeiro, aquilo que se noticia a respeito das empresas, dos investimentos, afeta os negócios. Vou dar mais um exemplo, e esse da última semana. A Petrobras é uma empresa estatal, mas que também tem capital privado por meio de investidores e que tem parte desse capital privado nas bolsas de valores. Ou seja, você compra, qualquer um de nós aqui, o professor Ronaldo, a Amanda, a Catarina, a Paulinha, qualquer uma de vocês, qualquer um de vocês, o Wesley, pode entrar no site de uma corretora, faz o cadastro e você pode comprar papéis, ou seja, você pode comprar pedacinhos da Petrobras. A gente chama isso de ações. Então, você pode comprar ações da Petrobras. Pode comprar 10, 20, 30, né? Claro que se você tem pouquinhas ações, elas não valem quase nada, porque uma ação da Petrobras está em torno de R$ 20 aproximadamente hoje, 25, não sei. Né? Enfim, vamos colocar R$ 20 para ficar mais fácil. Então, qualquer um de nós aqui pode comprar ações da Petrobras. Existem pessoas que têm muitas ações da Petrobras, muitas mesmo. Esses são investidores, gente que vai lá, compra a ação da Petrobras, esperando a valorização da Petrobras no mercado, porque quanto mais a Petrobras lucra, mais essa empresa vale no mercado. A lógica é simples, gente. Presta atenção no professor, que eu estou dando já uma aula aqui, inclusive, de mercado de investimentos. A lógica é simples. Se a Petrobras é uma empresa extremamente lucrativa, se ela é uma empresa que dá dinheiro, se ela é uma empresa que tem um bom produto, e a Petrobras tem um bom produto, ela tem combustível, é um produto muito bom, é um produto que todo mundo consome, porque todo mundo precisa de produtos, né, da Petrobras, que compra gasolina, compra diesel, compra gás, compra, enfim, tem uma série de produtos, né? A Petrobras tem um bom produto. Então, o que significa? Essa empresa ela tem uma grande avaliação no mercado, ela é muito bem avaliada no mercado. E quanto mais essa empresa dá lucro, e o produto dela, digamos, é mais bem avaliado no mercado, ou seja, sobe o preço da gasolina, sobe o preço do diesel, quanto mais isso acontece, mais essa empresa se valoriza. Então, se você tem investimentos na Petrobras, se você comprou ações da Petrobras, o que acontece? Uma coisa muito simples. As suas ações passam a valer mais. Você comprou as ações, você comprou 1 milhão de ações da Petrobras por R$ 15 cada. Então, você investiu 15 milhões em ações da Petrobras. Se a Petrobras fecha só balanços positivos, o combustível teve uma nova alta, e mais uma nova alta, e mais uma nova alta, o que acontece? A Petrobras, o valor dessa empresa no mercado de ações sobe demais. Então, aquelas ações que você comprou individualmente, cada uma delas por R$ 15, passam a valer 25. Então, aquele investimento que você havia feito de 15 milhões em ações, agora vale 25 milhões. Isso tudo, gente, é sustentado de que forma? A imagem da empresa, assunto de assessoria, né? A imagem da empresa foi potencializada pelo noticiário positivo a respeito da empresa. A empresa está lucrativa, a empresa está sendo bem gerida, a empresa está tendo um produto cada vez mais valioso no mercado. A gasolina que era R$ 4, agora já está R$ 4,50, agora já está R$ 5, agora já está R$ 5,20, agora já está R$ 5,40. Então, isso tudo gera uma imagem muito positiva para o mercado.
Ah, mas o consumidor não acha isso bom. Consumidor, dane-se. Não é consumidor que a gente está falando. A gente está falando de investidor. Tá? Não importa se o consumidor gosta ou não gosta. Importa que o produto é caro, não tem como baixar. Por quê? Porque existe um monopólio dos combustíveis e a Petrobras vai determinar o valor do combustível. Então, não importa se você, junto ao consumidor, tem uma imagem ruim. Nesse caso, dane-se o consumidor. O que vale é o investidor. Então, o investidor vai ficar cada vez mais feliz com esses produtos mais valorizados, porque o preço da companhia sobe. E esse noticiário está impactando. Então, o mundo financeiro está de olho nesse tipo de notícia. Quanto mais notícias de aumento de preço, quanto mais notícias de valorização do produto, melhor, porque a companhia sobe. Mas aí vem uma pressão por parte dos consumidores. E aí o presidente vai lá e fala o seguinte: olha, nós vamos intervir no preço do petróleo e o combustível que vale X, nós vamos trabalhar para reduzir o preço, ou seja, nós vamos absorver parte do prejuízo. A Petrobras, então, agora, ao invés de vender com X de lucro, ela vai vender com menos X de lucro. Ela vai diminuir os lucros. Esse tipo de notícia não precisa nem ser implementada essa medida. Ou seja, nem precisa ser verdade isso que o presidente falou. Basta ele falar, isso vai virar notícia. E o que vai acontecer no dia seguinte com o valor da ação da Petrobras? No dia seguinte, o valor da ação da Petrobras diminui. E isso aconteceu na semana passada. Na semana passada, quando o presidente falou assim: olha, nós vamos trocar o presidente da Petrobras. Por quê? Porque nós precisamos diminuir o preço. Nós vamos mudar um pouquinho a lógica de preços. O que aconteceu no dia seguinte? Uma desvalorização de 20% da Petrobras. 20%. Não é qualquer coisa. Alguém que tinha 10 milhões de investimento na Petrobras, presta atenção nisso, alguém que tinha 10 milhões de investimento na Petrobras, perdeu 2 milhões num único dia. Em função simplesmente da notícia. Não foi por outra razão. Já vou para o chat, tá? Se tiver pergunta, vai mandando lá. Em função apenas da notícia. Mais nada, só a notícia. Não teve redução no preço, não teve mudança do presidente da Petrobras, só foi falado que seriam feitas as mudanças. Então vejam o efeito, digamos, de uma informação no mercado financeiro. Por isso o mundo financeiro fica de olho em tudo que a mídia fala a respeito das companhias, que essa imagem ela pode prejudicar os negócios. E, gente, foi tão significativo isso, caiu 20%, né? Ia ter intervenção, parará. Isso o preço subiu hoje de novo. Né? O preço subiu hoje de novo. Então, vejam, aquela fala do presidente na semana passada, ela teve dois efeitos diretos. Um efeito, primeiro, de queda brusca no valor das ações. Então, quem investiu perdeu de cara, num único dia, 20%. Num único dia. E o segundo efeito, imediato. Quem foi esperto, pela percepção de como funciona o atual governo, o que fez? Comprou ações com 20% de desvalorização da Petrobras. Porque as ações estão no mercado, elas estão disponíveis. Quem foi lá no dia seguinte, a fala do presidente, e comprou a ação com 20% de desconto, de desvalorização, sabe o que aconteceu? No primeiro dia após essa desvalorização de 20%, já houve uma valorização de 10%. No primeiro dia. Então, vejam,
No primeiro dia de desvalorização, no dia da desvalorização de 20%, se alguém catou 10 milhões de reais e comprou, porque os investidores têm esse dinheiro e têm mais do que isso para investir, tá, gente? Se alguém pegou 10 milhões, foi lá e comprou em ações da Petrobras, no dia seguinte, esses 10 milhões valiam 11 milhões. Num único dia, quem investiu em ações da Petrobras, num único dia, ganhou 1 milhão de reais, se ele investiu 10 milhões. Num único dia, ele ganhou 10%. Só que o preço do combustível subiu ontem de novo. A Petrobras já voltou aos patamares que estavam antes da fala do presidente. Então, isso significa que quem investiu na quinta, acho que foi quarta ou quinta-feira que teve essa queda de 20%. Quem investiu na semana passada, no dia da queda de 20%, já lucrou mais de 20% nas ações da Petrobras. Isso tudo em função do noticiário. Por quê? Porque nada aconteceu efetivamente na mudança da política de preços da Petrobras até o momento. Então, só esse movimento de queda e de aumento impactou absurdamente a lógica dos investidores e a lógica dos investimentos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat. Quem ia falar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar um pouquinho aqui o stop share. Olha só, 74 bilhões. O que é os 74 bilhões, meu querido João Guilherme? Boa noite para você. Pro. Boa noite. É a hora que você estava falando, né, da fala do presidente, né? No outro dia teve uma queda de 74 bilhões na empresa inteira. É grana pra cacete. Porque é o valor da companhia, né? Ela perdeu, digamos assim, do tamanho dela, do que vale a Petrobras, como ela perdeu 20%, ela perdeu 74 bilhões. Veja isso, né? Então, ela desvalorizou 74 bilhões. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa. Então, o mundo financeiro, é por isso que o Chardot lembra, ó, a mídia, ela está sob o olhar do mundo político, está sob o olhar do mundo financeiro. Por quê? Porque o mundo financeiro ganha dinheiro e perde dinheiro em função das notícias. E aí eu quero fazer um parênteses importante para vocês aqui. Gente, se o mundo financeiro está de olho, porque uma notícia pode fazer ganhar ou perder, entenda uma coisinha aqui fundamental. Existem muitos balões de ensaio. Balão de ensaio a gente chama daquele tipo de notícia que não é, que é uma fake news, né? Ou seja, mas ela é baseada numa situação concreta. Como, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu vou privatizar a Petrobras. Se eu sou presidente da República e falo isso, eu vou privatizar a Petrobras, isso tem um impacto no mercado bastante significativo, positivo ou negativamente. Se eu tenho noção de qual pode ser o impacto, sabe o que acontece? Tem muita gente que joga informações para a mídia noticia, a empresa perde valor no dia seguinte, entra o especulador comprando com valor mais baixo, 2 dias depois, aquilo lá é desmentido e você vende a ação com uma supervalorização. Quando vocês escutam, e vocês já devem ter escutado noticiário, né? Gente falando assim, o mercado, o mercado funciona por meio da especulação financeira. Especulação é isso. Ninguém está fazendo nenhum tipo de ilegalidade. É que com base no noticiário, com base nas informações, você joga as informações. E essas informações, elas jogadas no universo global de mídia, o que acontece? Elas têm impacto direto sobre o valor das empresas. Então, alguém que é muito esperto em mercado, fica atento. Saiu uma notícia negativa a respeito do Itaú. O que acontece no dia seguinte ao Itaú, com o Itaú? O valor das ações do Itaú. Aí o especulador vai lá e compra. 2 dias depois, aquilo é desmentido. A saúde da empresa ela é verificada, ela é observada, está tudo certo. E aí o que acontece que o especulador faz? Ele vende as ações.
Ele fica 2, 3 dias, 5 dias, uma semana com uma ação de uma determinada companhia e vende. Porque, gente, se vocês tivessem... Ó, fica aqui uma dica para vocês. Querem aprender a ganhar dinheiro, trabalhem com bolsa de valores, né? Fica aqui a dica, para quem gosta de dinheiro, para quem gosta de números. Então, uma dica. A Folha de São Paulo tem um serviço que se chama Folha Invest. Folha Invest. Esse serviço, ele simula o que acontece na Bolsa de Valores, em tempo real, com os valores reais. Tudo igualzinho à Bolsa de Valores. Você pode fazer um investimento fictício, ter lucro fictício, ter prejuízo fictício. Para quem tem tempo, né, ao invés de ficar, de repente, né, dando uma pescada nas redes sociais, pesca no Folha Invest. Aprende a lógica dos investimentos. Você vai começar a ganhar dinheiro com investimentos. A hora que você entender um pouquinho o funcionamento das bolsas de valores, você vai pegar um pouquinho do que você tem da sua poupança, ou que você vai investir na sua poupança daqui a algum tempo, que a poupança não está dando nada de lucro, e você vai investir na bolsa de valores. Treina na Folha Invest, entende um pouquinho sobre o funcionamento da bolsa no Folha Invest, depois você vai lá e faz uma conta numa corretora e você vai trabalhar por meio da continha na sua corretora, você vai investir na Folha, na Bolsa de Valores. Você vai ganhar dinheiro. Gente, tem muita gente ganhando dinheiro hoje no Brasil com investimentos especulatórios dentro da Bolsa de Valores. E nem precisa de tanto dinheiro assim para fazer isso. Tá bom? Fica a dica. Folha Invest para vocês começarem a brincar. Fala, Maurílio. Não teve quando o Eike Batista foi fazer quer dizer, que ele estava fazendo a tal da delação premiada, eu não lembro o que é que ele estava fazendo. Parece que ele falou algo que rolava esse negócio quando ele ganhou muito dinheiro, manipulação do mercado. Isso que você falou, tipo, a ação cai, vai lá e compra, aí depois subia e vendia de novo, entendeu? Tipo, parece que ele fazia meio que por baixo dos panos, essas paradas aí, parece que tinha até banco envolvido junto. Sim. Não sei se você lembra mais ou menos disso. Eu lembro que eu ouvi falar, mas eu não sei detalhes, eu só estou comentando mesmo. E você... Ele é um exemplo, mas existem inúmeros. E, na verdade, isso continua acontecendo todos os dias, né? Isso acontece todos os dias. É que, no caso dele, era sistemático, né? Durante um tempo era sistemático. Porque, para esse tipo de movimento, né? Para esse tipo de movimento, é necessário você ter gente do mercado ligada a essa lógica, né? Você precisa ter algumas pessoas ligadas a isso, gente de algumas empresas importantes também, e você, digamos assim, ter alguns repórteres que você possa plantar essas notícias. Nem sempre os repórteres são inocentes nessa história, mas com muita frequência são. Por quê? Porque jornalista, até pelas características que a gente vai estar discutindo esse semestre sobre a mídia, jornalista quer informação. E aí pega um cara que é importante, um ministro, por exemplo, e ele vai lá e faz uma declaração a respeito de uma empresa, o jornalista vai escrever, ele vai dar a notícia, ele vai colocar na televisão. E aí, gente, colocou, a chance de ter queda no valor da ação é grande. E esse movimento de fazer o preço subir e descer, ele acontece. Quando você tem gente minimamente séria no poder, nas mais diferentes esferas de poder, você tem um pouquinho mais de cuidado com isso. Você pega, por exemplo, né, você pega ali um presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o presidente da República. Se essas pessoas são um pouquinho mais ponderadas, elas têm esse cuidado, porque elas têm a percepção de que uma fala delas, repercutida na mídia, pode diminuir o valor da ação de uma determinada companhia ou pode fazer o valor subir. Na semana passada, essa fala do presidente Bolsonaro, essa fala foi extremamente positiva para quem é especulador.
Porque quando ele anunciou que estaria intervindo na política de preços, imediatamente, assim, era meio automático, isso não era nem aquela coisa assim, vamos ver o que vai acontecer. Não, quando ele falou, estava claro que o valor das ações cairia. Então, no dia seguinte, que caiu, quem investiu ganhou, e ganhou muito. É aquilo que eu falei para vocês. Esses caras que trabalham com especulação têm muito dinheiro. Quem tinha 10 milhões, num único dia, ganhou R$1 milhão com especulação. 1 milhão. Então, isso que o Maurílio cita do caso do Eike Batista, isso acontecia também com a lógica de petróleo e outras empresas que ele estava envolvido. E aí, se você tem, digamos, a conivência de autoridades para poder falar isso, você planta a sementinha no jornalista do tipo, na semana que vem vai sair o balanço do Bradesco e parece que o balanço do... Um cara que tem um pouco de noção de mercado bancário. Ele vai lá e fala para um repórter que é um repórter econômico, uma Miriam Leitão da vida. Claro que uma Miriam é muito rodada para cair nesse tipo de conto do vigário, é difícil. Mas acontece, né? Aí a pessoa vai falar, olha, parece que na semana que vem vai sair o balanço do Bradesco e o balanço do Bradesco vai ter uma queda de lucro esse último trimestre. E essas empresas, gente, elas fazem divulgação do seu balanço financeiro trimestralmente, mensalmente, enfim. Né? E são companhias que estão no Banco do Brasil. Né? Quer dizer, que estão no Banco Central. E o bonito não investe para ficar rico. Filha, não dá tempo. O professor não tem tempo de ficar estudando o mercado, não. A gente até entende a lógica, mas não dá tempo. Então, vejam, estão vendo que está relampejando lá no fundo? Paulinha, é bem isso mesmo, kkkk, né? É bem isso, não dá. Eu já disse que se um dia acontecer de perder o emprego, acho que eu vou começar a pensar seriamente em investir na Bolsa para ficar rico, como disse a Maria Eduarda. Quem sabe eu cuido do dinheiro dos filhos, né? Depois, né? Quando eu estiver aposentado, aí eu cuido para eles. Bem que diz o ditado que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. É bem isso mesmo, viu? É bem isso, viu, Maurílio? Então, vejam, gente, alguém vai lá e fala assim, olha, na semana que vem vai sair o balanço do Bradesco. E o Bradesco não teve resultados muito bons, não. Parece que ele teve uns 10%, 10, 15% de perda, né, da lucratividade em comparação com o ano passado. Não significa nem que o Bradesco vai dar prejuízo, significa que ele lucrou 10% a menos. Esse jornalista ouviu. Aí ele dá uma checada com a galera assim do mercado e com alguém de dentro do Bradesco que tem seus interesses nessa jogada para valorização de ações e para especulação. E essa pessoa vai lá e fala, não, é verdade, olha, parece que o balanço aqui, a chefia, a direção, não tá muito feliz, não. Não está muito feliz, não. Mas, não coloca meu nome na sua reportagem, não. Eu estou falando para você de forma anônima, né? Em off, né? A gente gosta desse termo, em off. Aí o que acontece? O cara vai lá e coloca a nota. Expectativa de mercado é que o Bradesco divulgue na semana que vem o seu balanço do último trimestre e a expectativa de que o balanço do Bradesco não seja tão favorável quanto do balanço do ano passado. Não precisa mais que isso, gente. Se for alguém com relevância dentro do mercado, o que acontece? Não vai cair 20% como aconteceu a Petrobras. Não precisa cair 20%, gente. Cai 1%. Cai 2% essa ação. Cai 2% essa ação. Alguém compra nessa abaixo de 2%. E na semana que já criou a expectativa negativa em relação ao balanço, ok? Criou a expectativa negativa. Segurou 2% a menos. Segurou a expectativa negativa. Na semana que vem, o Bradesco divulga o balanço. Só que o balanço do Bradesco não é tão negativo como se esperava. O balanço ele é mais ou menos equilibrado com o do ano que vem, do ano passado. Saiu mais ou menos a mesma coisa, a lucratividade bem parecida. O que acontece? O Bradesco, ao invés de ter
o Bradesco, no dia seguinte, já volta a ter uma nova valorização nos seus papéis. E aquela ação que tinha caído 2%, quem sabe, valoriza 2,5%. Movimento pequeno, gente. 2%. Mas esse cara, em uma semana, ele comprou com 2% mais baixo e agora vendeu com 2% a mais. Parece pouco. É pouco para pouco dinheiro, que é o que a gente tem. Mas para quem trabalha com milhões, são nesses movimentos que se ganha muito dinheiro. E isso tudo, aproveitando a fala do Maurílio, isso tudo acontece sem a percepção da grande maioria das pessoas. Por quê? Primeiro, porque a grande maioria das pessoas não entende de mercado. Segundo, porque a grande maioria das pessoas não acompanha o noticiário do mercado. Terceiro, porque isso acontece quase que de forma inocente. Estão entendendo? Isso acontece quase como se fosse... não, é uma informação. Só não se confirmou a expectativa que havia de que o balanço do Bradesco seria negativo. Só não se confirmou. Não parece haver má intenção, não parece haver jogada, porque está se trabalhando com informações muito sutis, pequenas. Só que essas pequenas variações de 2% aqui, 1% ali, né? 1,5% acolá, gente, isso, o cara que é especulador, ele ganha 1% numa semana, 1% na outra. Quando chega no final do mês, ele ganhou 5%. Quando chega no final do ano, ele ganhou quase 60%, 70% no capital. Aí você fala assim, não é tanta coisa. É muita coisa. Sabe por quê? Porque a inflação nossa no Brasil dá em torno de 4% ao ano. A média da inflação. A poupança está pagando menos de 3% ao ano. Então, enquanto nós pobres aqui, se tivermos o nosso dinheirinho na poupança, 10 mil reais na poupança, pegar um dinheirinho até gordo, 10 mil reais na poupança, 3% ao ano dá quanto, gente? Dá 300 reais. 300 reais. O mesmo especulador com 10 mil teria feito 6 mil reais. Só que ele não trabalha com 10 mil. Ele trabalha com 10 milhões. Ele trabalha com 100 milhões. 60% ao ano significa 60 milhões de reais de lucro. 50 milhões de reais. Estão entendendo? Então, gente, por isso há muito interesse sobre o noticiário do mercado financeiro. Então, as mídias, elas sempre estarão sob o olhar de diferentes áreas. A política é um exemplo. O mundo financeiro é outro. E eu gastei um pouquinho de tempo discutindo isso com vocês para vocês perceberem como que essas pequenas informações sutis, elas são fundamentais. São fundamentais. E, às vezes, até jornalistas são manipulados nesse processo. O Wesley perguntou se alguém faz empréstimo aqui, porque está precisando de dinheiro. E, meu amigo, de pobre emprestar para pobre não rola, viu? Se for isso que você está precisando, não vai rolar. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui nossa discussão. Então, as mídias são objeto de atenção do mundo político, do mundo financeiro, mas não para por aí. Também são objeto das atenções de ciências humanas e sociais e do próprio mundo educativo. Como assim, professor, das ciências humanas e sociais? Porque as ciências humanas e as ciências sociais estão interessadas em compreender o impacto daquilo que é falado, daquilo que é discutido, onde? Na opinião das pessoas. Então, as ciências humanas, elas querem entender como a mídia afeta o comportamento das pessoas. Gente, quem aqui ainda não viu informações do tipo... vamos pegar alguma coisa que tem a ver com vocês, assim, mais perto de vocês, do dia a dia de vocês. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar assim, de alguma pesquisa que trata, por exemplo, do consumo das redes sociais, do tempo nas redes sociais, e quanto isso afeta as emoções.
de como isso ajuda a desenvolver ansiedade, às vezes até mesmo quadros depressivos. Eu acredito que todos vocês já viram informações a respeito disso. E esse tipo de pesquisa só acontece por quê? Porque as ciências humanas, as ciências sociais, elas estão interessadas em compreender o impacto das mídias sobre a vida das pessoas. Então, existe essa preocupação. De que forma o Instagram afeta a vida das pessoas no que diz respeito a uma imagem de beleza? De que forma os filmes afetam a vida das pessoas a terem uma determinada imagem a respeito dos Estados Unidos? Então, existem pesquisas a respeito disso o tempo todo. E isso é o que vocês, inclusive, poderão fazer nesse ano, na disciplina de leitura crítica, quando vocês desenvolverem o artigo de vocês ao final do segundo semestre da disciplina. E é isso que vocês poderão fazer também de TCC no ano que vem. Tentar entender, por meio de teorias, o impacto que as mídias têm sobre a vida das pessoas. Esses estudos, eles têm uma enorme relevância. Embora eles não sejam populares, eles têm relevância para compreender um pouco mais sobre como as mídias elas estão afetando o cotidiano das pessoas. Mas as mídias também são objeto do mundo educativo. Por quê? Porque a gente quer entender como as mídias podem ocupar determinados espaços no dia a dia da escola. Qual o tipo de ação pedagógica, por exemplo, que as mídias podem ter para ajudar as pessoas. Agora há pouquinho eu estava conversando com a turma do segundo ano, na disciplina de Cultura, Arte e Comunicação, que a gente teve o privilégio de dividir junto, né? O ano passado, nós já estávamos juntos, e eu estou trabalhando com eles agora, e a gente estava discutindo um pouquinho sobre a ação pedagógica da mídia, do ponto de vista da cultura, de como afeta a cultura das pessoas, a ponto de levar as pessoas a terem um olhar talvez um pouquinho mais próximo, mais, digamos, mais sensível à cultura erudita, à cultura popular. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, e o João Renato, que é um aluno bastante questionador, ele falou: professor, mas você não acha que, por exemplo, quando a mídia vai lá e apresenta uma ação, né, como, por exemplo, um pianista que faz uma apresentação em praça pública, até existe uma atração sobre as pessoas para assistirem, mas as pessoas, efetivamente, elas não conseguem compreender ainda o que significa aquele espetáculo como um todo, ou o que significam, por exemplo, aquelas peças musicais que estão sendo apresentadas. E ele tem razão. Por quê? Porque as pessoas não compreendem de verdade tudo o que significa uma música do Beethoven, ou a obra de Shakespeare, no teatro, ou mesmo na literatura, de Victor Hugo. As pessoas não têm essa compreensão. Mas a mídia está dando visibilidade a esse tipo de projeto. E aí? Então, não tem valor o que a mídia faz? Sim, tem valor, mas ainda há necessidade de algo a mais. Ou seja, ajudar as pessoas a compreender todos os aspectos que envolvem essa produção erudita. E isso a mídia não faz. Então, o mundo educativo, ele também observa com atenção isso, o que acontece no dia a dia, né? O mundo educativo quer entender o que acontece no dia a dia das mídias, a fim de tentar entender até que ponto as mídias podem contribuir com os processos pedagógicos, com as ações pedagógicas. Então, vejam, as mídias elas são objeto de todas as atenções nos principais campos, nas principais áreas da sociedade. Até aqui tudo bem, gente? Comentários, perguntas, dúvidas? Amém, então? Então, beleza. Deixa eu ver aqui, vou dar prosseguimento. Então, gente, o que vai nos interessar nessas discussões? Para nós, é claro que é muito interessante a gente pensar as questões políticas, as questões financeiras que eu falei para vocês, tudo isso nos interessa. Mas nós vamos estudar principalmente a lógica simbólica. É isso que nos interessa. O que significa, então, professor, que a gente vai estar estudando a mídia, o impacto da mídia na sua lógica simbólica? O que isso significa? A gente vai pensar
como os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem suas representações, criam ou manipulam signos e produzem sentidos a partir da mídia. Professor, essa fala está muito complexa, eu não consegui entender bulhufas. Então, eu vou tentar traduzir isso que eu mesmo escrevi. O que nos interessa é tentar entender como as pessoas pautam seus dias, pautam a sua vida, a partir daquilo que elas projetam sobre o mundo, sobre as relações, sobre as próprias pessoas, tendo como referência aquilo que a mídia apresenta. Melhorou, mas ainda não melhorou, professor. O negócio está meio tenso. Então, vamos lá, vou tentar traduzir um pouquinho mais. Nos interessa entender como a Catarina reage diante da moda a partir do momento que a Catarina, como qualquer outra pessoa, vê revista de moda, blog de moda, assiste filme, assiste série, e tem uma série de estímulos visuais sobre moda. Então, nos interessa entender nessa disciplina, e gravem essa afirmação, porque a gente não vai entrar em outros campos, não dá, não tem como. A gente vai tratar na perspectiva da lógica simbólica. Então, nosso foco é entender como as pessoas regulam a sua vida, como elas fazem as suas relações, a partir daquilo que, de alguma maneira, sofre o efeito da mídia. Mas é só a mídia que afeta as pessoas? Não, evidentemente não. Então, a gente não tem como medir qual que é o poder da mídia sobre a Catarina no que diz respeito à moda. Mas a gente consegue, observando a mídia, entender que existem estímulos ali que vão afetar, talvez, o olhar da Catarina a respeito do que ela veste, do que ela acha normal vestir, do que ela acha normal calçar. Então, nos interessa entender como as pessoas regulam as suas trocas, constroem as suas representações a partir daquilo que a mídia está sendo apresentando. Então, vamos aqui trazer, quando eu falo sobre construir representação, vou exemplificar aqui de uma outra forma. Aquela imagem que vocês têm a respeito de família, essa é uma imagem que é construída pela própria família, pela religião, mas também pelo que a mídia fala sobre família. Então, aquilo que nós entendemos como verdade sobre família sofre o efeito do discurso midiático, daquilo que a mídia apresenta. Então, quando a gente fala que nos interessa a lógica simbólica, a gente está falando assim, olha, a gente quer entender esse conjunto de representações que as pessoas têm a respeito da vida. Você acha a vida boa? O que você acha? Você acha a vida boa? A imagem que você tem de uma vida boa, ela sofre a influência dos discursos da família, da religião, da escola e da mídia sobre o que é uma vida boa. Então, aquilo que você pensa sobre uma vida boa, a imagem que você tem sobre uma vida boa é afetada. Essa imagem, essa representação do que é a vida boa, ela é afetada também pelo discurso midiático. É isso que nos interessa. É entender de que maneira a mídia, em seus mais diferentes conteúdos, pode estar afetando a imagem que nós temos sobre as mais diferentes coisas. Então, aquilo que você entende sobre ser mulher sofre o efeito do discurso midiático. Aquilo que você entende sobre ser um bom aluno, uma boa aluna, um bom profissional, sofre o efeito do discurso midiático. Então, essa lógica nos interessa.
Então, quando eu digo para vocês que o que nos interessa nessa discussão é a lógica simbólica, é como os indivíduos regulam as trocas sociais, como eles constroem suas representações, como eles criam e manipulam signos. E o que é o signo? O signo é aquilo que, de alguma forma, substitui o real, o concreto, é aquilo que, de alguma forma, cria uma representação do real. Então, quando a gente fala de signo, a gente está falando de algo que representa o real. Só que esse algo que representa o real não é o real, mas é uma imagem que você tem do real. E a mídia, ela participa da construção dessa imagem do real. A própria pandemia em si, que nós estamos vivendo, ela tem uma imagem, ela tem uma representação para cada um de nós. Ela tem uma representação. E a mídia, de alguma forma, ela participa da construção dessa representação do que é a pandemia, do que é o coronavírus. Para algumas pessoas, em função dos conteúdos que elas consomem, midiáticos, talvez a pandemia seja algo avassalador, assustador. A pessoa esteja até depressiva. Por outro lado, para outras pessoas, em função dos conteúdos que elas consomem, das pessoas que elas seguem nas redes sociais, talvez ela tenha a imagem de que é uma gripezinha, um negócio levinho, está tudo bem, está tudo certo, eu posso até andar sem máscara. Então, a reação das pessoas, prestem bem atenção nisso, porque a gente está caminhando para o final da aula. Prestem bem atenção nisso. Bem aqui comigo. Acorda aí se você tirou um sono. Vem aqui, ó. Olha nos meus olhos, seu porqueira, sua porqueira. Olha só. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. A imagem que nós temos da pandemia vai nortear as nossas ações diante da pandemia. Vou explicar de uma outra forma. Aquilo que nós enxergamos ou pensamos sobre a pandemia, sobre o que é pandemia, vai nos levar a agir diante da pandemia, de uma forma e não de outra. Do tipo, se eu acho que a pandemia é realmente uma coisa muito séria, talvez eu nem saia de casa. Talvez até pedido de supermercado eu esteja fazendo pelo celular. Então, essa imagem que eu tenho da pandemia vai motivar o meu comportamento. Então, vejam como a lógica simbólica ela é tão relevante nessa discussão que a gente está fazendo. Porque essas imagens, essas projeções, elas fazem parte de todos nós. Você aí, você. Você tem uma imagem sobre a pandemia. E a imagem que você tem norteia as ações que você tem no seu cotidiano. Porque é por base dessas imagens que estão estabelecidas as suas crenças. Então, quando a gente estuda a mídia, aqui nessa disciplina, a gente quer tentar entender, e isso é muito importante para vocês, a gente quer entender que possibilidades de imagens estão sendo ofertadas pelo discurso midiático. Então, vejam, a Tayane, minha orientanda do ano passado, ela fez exatamente isso a respeito do Fantástico. Então, ela foi lá, separou alguns programas do Fantástico para tentar observar o quê? Quais imagens sobre a pandemia estavam sendo apresentadas pelo Fantástico ao público. Por quê? Porque essas imagens podem, de alguma maneira, referenciar as crenças das pessoas sobre a pandemia. Então, a série que você assiste, o filme que você vê, as músicas que você ouve, todas essas coisas nos interessam. Por quê? Porque todas essas coisas, de alguma forma, estão participando dessa regulação das trocas sociais, construindo as nossas representações.
criando signos, manipulando signos e produzindo sentido. Entenderam? Gostaram desse negócio? Estão começando a compreender aqui a nossa discussão? Sim, professor. Bacana? Então, gente, eu espero que a discussão